Afinal de contas, a história de Isaías, ao mesmo tempo que é muito parecida com a nossa história, é também muito diferente da nossa história. Ao mesmo tempo que carrega pontos de convergência, de conexão, nos quais nós vamos dizer, Isaías é muito parecido com a gente, existem tantas outras coisas que o distanciam da nossa realidade, começando pelos privilégios que a vida vai dar a Isaías, privilégios que a maioria dos que me ouvem nesta noite de domingo não receberam de Deus. O primeiro privilégio que Isaías tem é a alegria, é a honra, é a satisfação de nascer em uma família muito rica, uma família muito abastada. Pastor Rodrigo, diferente de nós, Isaías vai ser como a menor parte da sociedade que nasce em uma família rica e não tem o dissabor de experimentar a pobreza, não tem o sofrimento de lutar para conquistar, para viver, ou até mesmo, nobre prefeito, para sobreviver à existência humana e sua angústia, a sua realidade agônica, fatídica e cruel, pois a vida é sim marcada pela agonia. Afinal de contas, já somos expulsos do lugar que fomos gerados a partir do primeiro período da gestação, quando se conclui os 9 meses. Essa primeira expulsão já nos mostra que somos obrigados a enfrentar a vida sozinho. Nascemos e ao nascer, a primeira dor que temos é a dor que vai nos dar o privilégio de continuar vivendo, quando somos motivados a aspirar pela primeira vez o fôlego de vida, e o oxigênio entra cortando sobre as nossas vias aéreas, e por isso choramos. Não choramos apenas para dizer que estamos vivos, choramos porque saímos do lugar que nos gerou, experimentamos a respiração que queima o nosso sistema respiratório. Afinal de contas, no ventre da nossa mãe não respirávamos, e mais do que isso, começamos a ser formados pelas dores. Porém, a ausência do dinheiro, a ausência da condição financeira, a ausência de recursos faz com que a vida seja, sem sombra de dúvidas, mais sofrida, mais dolorosa. Isaías não vai passar pela dor de não ter recursos para realizar ou suprir as suas necessidades e realizar os seus desejos. Mais do que isso, Isaías vai ter o privilégio de, além de nascer em uma família rica, vai carregar em suas características genéticas as marcas da realeza. Além de nascer em uma família abastada e poderosa, Isaías nasce em uma família real. Tem o privilégio de ser integrante da família real, e isto vai dar a ele aquilo que o dinheiro nem sempre dá: acessos especiais, como por exemplo, o de ser formado às margens do palácio. E talvez seja aqui a justificativa do seu brilhantismo intelectual, meu amigo pastor Alisson, pois ele estuda às margens do palácio como se filho de rei fosse. Diferente de todos nós, pois eu imagino que poucos aqui são aqueles que nasceram em um berço de ouro, e menor ainda é o número daqueles que nasceram em uma família real. Porém, Isaías tem uma terceira característica, e talvez esta a mais especial, pois além de nascer em uma família rica, além de nascer em uma família real, Isaías vai nascer em um ambiente profético. Ele nasce com mais do que características genéticas de rei, da realeza, do trono. Ele nasce com o sangue de um hebreu, nasce debaixo de uma nação que foi escolhida, separada, chamada por Deus, carrega na sua existência as bênçãos que Deus liberou para Abraão, Isaque, Jacó, as dádivas que foram inseridas na aliança que Deus fez com os patriarcas, confirmou com Moisés, ratificou com Davi. Ele cresce sabendo que não é apenas mais um homem na terra, mas é alguém que Deus apontou o dedo, tal como apontou para a sua nação, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu serei a espada para te
defender e o escudo para te proteger. Tem mais: vocês serão cabeça e não cauda, emprestarão e não tomarão emprestado. Ele cresce sabendo que Deus o havia feito cabeça para governo, regência, autoridade, e mais: quem viesse contra eles viria contra o próprio Deus, pois Deus seria a bandeira de justiça, a bandeira de paz, a bandeira de proteção, a bandeira de cura, a bandeira de providência, a bandeira de segurança, e tudo o que eles precisassem que Deus fosse, Deus o seria, pois foi isso que ele disse a Moisés: quando perguntarem quem enviou a vós, você vai dizer: o eu sou o que sou me enviou até vocês. O que é o eu sou o que sou? Eu sou o que precisar, eu sou o que for necessário, eu sou o que estou sendo, eu sou o que sou o que era, sou o que sou o que serei, eu sou Deus. Este, sem sombra de dúvidas, é o maior de todos os privilégios, pois vai dar a Isaías a alegria de, desde bebê, ter a sua mamãe o embalando no colo para dormir, cantarolando talvez os cânticos de Davi, balançando no colo e dizendo: filho, pode dormir em paz, porque se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ouvindo sua mamãe o embalando para dormir, talvez cantando o cântico que Miriam tenha cantado: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ouvindo sua mãe o embalando, cantando as poesias, como por exemplo a poesia de Ana, quando recebe de Deus o privilégio de gerar e compõe um hino de adoração a Deus. Ele cresce ouvindo sua mãe cantando. Mais do que isso, mais do que os cânticos dos degraus, mais do que os cânticos de adoração, todos os dias, a partir dos 3 anos de idade, ele precisa se assentar à mesa com o seu papai. E é seu pai quem vai lhe dizer: nós não somos normais. Por que, papai, nós não somos normais? Porque um dia Deus apareceu para o patriarca Abraão. Quem é ele? O pai da fé. Ele estava em Ur dos Caldeus, construindo deuses, até que o Criador, o grande Yahvé, chegou até ele e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai. Para onde? Para o lugar que eu te mostrarei, e você será pai de grandes nações, ou de grandes nações, serão inúmeros os teus descendentes. E o que Abraão fez? Ele saiu, e Deus o visitou e deu Isaque. Mesmo Sara sendo já velha, estéril, Abraão já sendo também de idade avançada, Deus o visitou, confirmou a promessa em Isaque, manifestou a sua glória em Jacó, mostrando a sua misericórdia, transformando o seu nome. Mais do que isso, filho, nós não somos normais, porque um dia Deus resolveu nos libertar de um cativeiro. Faraó nos aprisionou, esqueceu do que Deus havia feito através da vida de José, começou a nos perseguir, e nós choramos por 400 anos, até que um dia um velho pastor estava pastoreando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro, e Deus mais uma vez resolveu descer do céu. É mesmo, papai? E o que aconteceu? Enquanto ele pastoreava, ele percebeu uma sarça que pegava fogo. Mas sarça pegar fogo não é normal? Isso é muito comum no meio do deserto. O problema é que aquela sarça queimava e o fogo não apagava. A sarça queimava e não se consumia. Moisés chega perto para ver, e de repente ele é surpreendido, não com o fogo que queima, mas com a voz que fala, porque
o fogo que queima chama a atenção, mas o que transforma é a voz que fala. O fogo que queima traz destaque, mas o que transforma é a voz que fala. O fogo pode queimar, mas se a voz não falar, não tem transformação, não tem mudança, não tem libertação. A voz falou, falou, papai. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Eu ouvi a aflição do meu povo, eu vi o que eles estão passando, eu ouvi as orações, eu vi as lágrimas, e por isso eu, o Senhor, desci para vos fazer subir. Sim, Deus falou com Moisés, e Moisés, após ser convencido de que tinha uma chamada para isso, se apresenta a Faraó. Faraó não aceita. Deus envia 10 pragas. As pragas demonstram a autoridade de Deus sobre os deuses egípcios, e Deus cumpre a sua palavra dizendo que nenhuma unha sequer ficaria para trás. Nós saímos e por 40 anos nós marchamos no deserto, e no deserto Deus enviou coluna de fogo durante a noite, coluna de fumaça durante o dia, rocha verteu água, água amarga virou doce, maná brotava todas as manhãs, e quando o maná já havia se tornado enjoativo, Deus mudava o cardápio, até codorniz descia do céu, porque Deus é especialista em dar banquete no deserto. Vai ter churrasco também. Glória! Quem pode glorificar a Ele? Porque Deus é especialista em dar banquete no deserto. Eu preciso continuar, mas eu não posso sem antes liberar uma palavra profética sobre alguém que me ouve. Se tem alguém que acredita em palavra profética, levante uma de suas mãos aos céus. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: descansa o teu coração, se no deserto ou não, a providência vai chegar, a providência vai chegar. Se tem alguém que recebe, por 30 segundos, celebre a Deus uma palavra de gratidão. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Glória. Ele cresce ouvindo como Deus cuidou da história do seu povo, como Deus aparece para Samuel, como Deus fala com ele, como Deus escolhe Davi. E isto vai fazer nascer no coração de Isaías o desejo de viver experiências sobrenaturais. Isto vai fazer com que em seu coração surja uma sede pelo céu, pela glória, pela presença, independente da riqueza que tinha, da influência que poderia receber. Isaías descobre um mundo que o dinheiro não paga, que o ouro não pode comprar, que a prata não pode conquistar. Um mundo que Deus dá o privilégio de conhecer para aqueles que Ele quer e para aqueles que têm sede. Isaías descobre um universo onde nenhuma riqueza do mundo poderia suprir a satisfação de quem nele vive. Experimenta a alegria de saber que aquilo que é natural é belo, é bonito, mas tudo que é natural é reflexo do que é espiritual. Tudo que é belo e terreno na terra é apenas um reflexo daquilo que é muito maior, mais soberano, mais belo nos céus. Que mais do que experimentar as alegrias que a terra pode dar, é melhor experimentar as alegrias que os céus podem promover. No seu coração começa a surgir a sede pelo sagrado, a sede pela unção, a sede pela glória, porque quem experimenta a glória nunca mais vive uma vida normal. Não adianta,
não tem como discutir. Quem já pisou no ambiente do sagrado nunca mais vai viver uma vida normal. Pode tentar fugir, pode tentar escapar, pode tentar correr, mas não tem alegria no mundo que vai satisfazer quando a glória desce, mesmo na crise, na dificuldade, na luta. Quando a presença dele vem, a gente pode estar quebrado, a gente pode estar vivendo a dor que a vida nos promove, só que a presença dele nos alegra, nos renova, nos restaura, nos transforma. No meio das maiores dores, quem conhece a presença ainda tem o poder de dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só quem conhece esta presença, só quem conhece esta glória, levante as duas mãos aos céus por um minuto, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Eu vou deixar você adorar.